beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Se liga nas últimas informações do mercado da bola do verde, é isso mesmo. Nicola, Alex Miller e Diego Alhata aí trazendo as últimas informações do Verdão. Olha que o Palmeiras está de olho, zagueiro e o meio-campista. Fica até o final do vídeo, já deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vamos embora pro vídeo. Eu já tinha dado minha opinião de que com 2 anos sem conquistar um título, com todo o investimento e com toda a estrutura que o Abel teve à disposição, eu acho que desgastou demais. E esse desgaste aumentou também com muitas declarações infelizes que ele deu, né? Falando coisas que não tinham a ver com o momento, atrapalhando a sua imagem até perante o torcedor e dizendo que se não ganhasse um título durante o ano inteiro ia embora, depois não foi mais, se contradizendo várias vezes. E não só com a perda dos títulos deste ano, mas pela forma como o Palmeiras perdeu, eu acho que o desgaste foi muito grande e seria saudável para todas as partes. Oxigenar. Exato. Interromper o trabalho, oxigenar, ele tentar fazer um novo trabalho em outro lugar, o Palmeiras buscar um outro profissional. Ah, mas o Abel vai embora, vai trazer quem? Não tem ninguém. Gente, nenhum clube do mundo acabou porque um técnico saiu. Todos os clubes se reinventaram, conseguiram achar outro profissional de ponta. Você pode ir no mercado aí com o dinheiro que o Palmeiras tem e paga pro Abel e trazer um Galhardo que está pendurado no River Plate, que eu tenho certeza de que faria um grande trabalho. Pega o Arthur Jorge que está parado, o Leonardo Jardim, se não ficar no Cruzeiro, vai atrás. Enfim, profissionais não faltam. É só garimpar. Não garimparam o Abel na época, que era a 5ª opção? Por que não pode descobrir um outro técnico? Ou trazer alguém já consagrado? Então não é esse o caso. Eu acho que seria bom para reoxigenar para todas as partes. Só que, com esse anúncio oficial, não tem mais que ficar também com esse papo de fora Abel, tinha que sair. É isso. Acabou, virou a página? Acabou. Virou. A partir de agora é 2026, pensar na reformulação do elenco, tem que reformular de novo. O Abel sabe que vários jogadores não deram certo, ele tem essa autocrítica, a gente tem essa informação, alguns jogadores devem sair, se chegar a proposta para o Giai, para o Mikael, para o Emiliano, para o Aníbal, esses jogadores podem ir embora, o Palmeiras está de olho no mercado também, o Alan pode ir embora também, e com isso o Palmeiras teria que obrigatoriamente ir atrás de jogadores de ponta, porque o Alan tem sido o principal jogador ofensivo junto com o Vitor Roque. Então, são situações que o Palmeiras precisa se preocupar para fazer um 2026 com mais qualidade de futebol, qualidade de jogo e, consequentemente, buscar mais algum título. Não pode terminar 2026 jogando o que jogou em 2025 e sem ganhar nada. Aí não há quem resista à pressão para ficar até o fim de 2027. Fala-se em Gerson, fala-se em Arias, fala-se em Fabinho. São jogadores que, se viessem ou vierem, vão acrescentar demais, sem contar o Paulinho, que foi contratado há mais de um ano e ainda não jogou por causa do problema, e ano que vem ele deve jogar. Então tem como o Palmeiras fazer um 2026 melhor, até porque não precisa muito. Chegando, tendo o ano que o Palmeiras teve, chegando às finais como o Palmeiras chegou, apesar de não ter conquistado o título, é para trocar de técnico ou não? Inclusive, você que tem esse olhar europeu, né, porque também é embaixador do Bayern e tudo mais, como que é lá? E se fica 2 anos também sem ganhar troca ou não? Não. Qual que é a sua análise? Não. Hoje mudou-se muito na Europa essa questão com o treinador, de ficar trocando treinador. Antigamente tinha treinadores que ficavam 10 anos, marcavam uma grande história. Eu trabalhei com o Otmar Hitzfeld, ele ficou muitos anos no Bayern de Munique. Eu não trocaria porque o Abel, ele conhece o elenco, ele conhece o clube. Você trazer um outro treinador hoje, você vai estar arriscando. Também acho. Você vai ficar arriscando e hoje não tem condições. Você vê aí clubes hoje querendo treinadores. Nós estamos falando do Internacional, gente. O Internacional teve que buscar o Abelão de volta. Você viu o Abelão tá fazendo cirurgia no coração. Trazer o Abelão de volta porque não tinha treinador no mercado para contar. Eu dei exemplos, Paulo. E hoje, se você tem o Abel, que é um treinador, por mais que os títulos não vieram, ele não precisa provar mais nada para ninguém. E outra, ele tem todo o apoio da presidente. Então, se está aí até 2027, que ele faça um bom trabalho no Palmeiras. Olha, eu vou falar. O pessoal está dizendo aqui assim, não precisa provar nada para ninguém, vírgula, precisa ganhar título. É lógico. Mas todo treinador e todo clube time, tem né? que ganhar título.
Até o Corinthians com o time que tá tem que ganhar título. Até o Corinthians com o time que tá ganhou título esse ano. E se bobear, ganha mais Ficou um. em cima do Palmeiras, Paulo. Por isso que eu E falo. desclassificou. Então não é só não ter ganho o título em 2025. Obrigado. Não é só não ter ganho o título em 2025, mas é pelo que aconteceu em 2025. Futebol fraquinho, pequenininho, do tamanho de uma bolinha de gude e perdendo o título paulista pro Corinthians, sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians com 2 derrotas. Sendo que a última foi em Respira. casa. E tendo entregue o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, ganhando 2 pontos em 15 na reta final. Respira. Então foi um ano péssimo pro Palmeiras. E Flamengo e Palmeiras não estão mais sozinhos na disputa por Vitão, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao Internacional. Vem da Europa a informação de que o Benfica abriu tratativas com o Colorado para tentar comprar o zagueiro já em janeiro. O Internacional tem pressa em fazer esse negócio, até porque o Vitão tem contrato apenas até dezembro de 2026. Se ele não for vendido em janeiro, é natural que em julho ele assine um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça em dezembro do ano que vem. O Internacional pede algo na casa dos 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O Flamengo chegou a fazer uma primeira proposta de 9 milhões de euros, mas 5 milhões em dinheiro, outros 4 milhões com o perdão da dívida do Thiago Maia. A proposta já foi recusada. O Palmeiras não fez oferta oficial, mas tenta chegar a um acordo para sacramentar a contratação do Vitão para os próximos dias. Vamos falar da Barca? Garantido, hein? Informação que eu vi muita gente falando, vi na live do TLD, do meu amigo Gustavo Soler também falando sobre isso. Também bate com a informação que eu tinha, então com segurança dá para afirmar para vocês que o Emiliano Martinez e o Mikael, que são jogadores que custaram juntos 80 e poucos milhões de reais ao Palmeiras, não estão nos planos mais. São jogadores que não deram certo, não vingaram, não se adaptaram. É deles que o Abel estava falando quando falou em não adaptação ao elenco, na entrevista que ele deu para a TV Palmeiras Sporting Bet. Quando ele fala da não adaptação, jogadores que não se adaptaram, ele está falando de Mikael e Emiliano Martinez. O Mikael, vamos lembrar, que começou com moral, um jogador que chegou ali, o Abel falou que melhorou a saída, deu um upgrade, é um jogador canhoto que ele sempre quis, papapá, pipipi, mas na hora do vamos ver, ele acabou ficando até atrás do Benedetti com opção, não deu certo, paciência, bola pra frente. Muito boa sorte, Mikael, que pelo menos jogar com vontade, com dedicação, ele sempre jogou. Mas, infelizmente, não rolou. Apesar que o Mikael foi titular contra o Botafogo contra o Chelsea no Mundial de Clubes, né? O Gomes foi expulso, enfim, que loucura, né? E aí, tá saído. E Martínez, que é jogador de seleção uruguaia, que o Marcelo Bielsa gosta dele, ele entra como titular com uma certa frequência, também não adaptou, jogador na minha visão, lento, um jogador muito óbvio, de jogadas muito óbvias, de passes muito óbvios. É um jogador que, até na parte de destruição de jogadas, ele ficou bem ranqueado, ele tá ali entre os 3 melhores em ações defensivas, em especial desarmes, mas é pouco. O Palmeiras precisa de um 5, né? O Palmeiras precisa, além de um 5 que destrua muito bem, que construa muito bem, né? Então, o Emiliano Martinez hoje, ele tá nessa lista aí de, não vamos ficar com ele. Aí o staff dele vê o que quer fazer, mas ele tem mercado, acredito que o Palmeiras não deva perder recursos com nenhum dos dois, para ser bem sincero, né? Mas acho que o Emiliano tem ainda mais mercado para ser um jogador de seleção, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. 2 jogadores que o Palmeiras lamenta, mas possivelmente vai ter que negociar. Estamos falando de Flaco Lopes, que é um jogador que realmente não vai ter o que fazer para segurar. O Palmeiras, segundo informações do Soler, que também batem com o que eu ouvi, espera a Copa do Mundo, mas também nem que você não tivesse ouvido e não confiasse na informação que eu peguei, seria um raciocínio mais ou menos óbvio, né? Porque é um jogador que pode ir para o Mundial, né? Então é um jogador que acredita-se que pode ter uma margem de valorização ainda, né? Até a Copa do Mundo. Se ele for para a Copa do Mundo, aí já era, o valor dele vai explodir. O Palmeiras deve fazer uns melhores negócios da sua história, considerando o que pagou para trazer, na casa de 7 milhões de dólares, e pode negociar por muito mais. Então, o Flaco é um cara que o Palmeiras trabalha com a ideia de que pode ser que perca. Não gostaria de perdê-lo, mas já trata meio como inevitável, assim. O cara vai sair, o cara tem mercado, o cara tá há muitos anos no Palmeiras, né? Então, dificilmente ele não sai. O caso parecido é do Alan, tá? O Alan dói mais no coração ainda falar, por um jogador muito jovem, promissor, mas uma cria da base que estourou. Interessa ao Newcastle, que já até, pelo que eu apurei, já conversou, já sondou o Palmeiras sobre o jogador, não fez proposta, não chegou nada com papel timbrado lá, o Barros, avalia aí o que você quer fazer. Mas é um jogador que já apareceu aí na pauta do Newcastle. O Newcastle tem dinheiro pra caramba, né?
Newcastle que tem dinheiro pra caramba, dinheiro dos sauditas aí, e dificilmente o Alan fica, mas se não for para o Newcastle, vai para outro lugar. É um jogador muito bem avaliado, muito bem visto pelo mercado de fora. Então, 2 que o Palmeiras gostaria de se livrar, não sabe se consegue. Estão falando aí do Mikael e do Martinez. 2 que o Palmeiras não gostaria de se livrar, mas talvez tenha que negociar. Estão falando do Alan e do Flaco Lopes, né? O Alan, ele vai sair por uma bala, ele vai sair por muita grana. Então, no fim das contas, vai acabar até valendo a pena de certa maneira, né? Mas é muita grana, cara. Muita grana que deve chegar, porque é um jogador que todo mundo tá vendo, né? Que faz diferença. E o grande cartão de visita dele é o Estevão, o Endrick, menos agora que o Endrick tá embaixo, né? Mas Estevão, outros garotos que saíram, em especial o Estevão hoje em dia, que é o grande expoente aí da base do Palmeiras, né? Da academia de formação de jogadores. Então, o Alan é um cara que o Palmeiras entende. Também entende que ida para a Copa é um pouco mais fora de mão, mas a janela do meio do ano talvez seja melhor para ele. Haverá uma janela mais longa de meio do ano, né? A janela de intertemporada vai ser gigante. É bizarro, né? Mas isso vai acontecer. E aí, talvez até lá o Alan consiga até uma valorização também, deve iniciar o ano como titular. E a tendência é que ele se valorize até lá. 2 sendo pensados no Grêmio, né? O Everton é um deles, sendo pensado no Grêmio. E o Rafael Veiga, segundo informações que vêm do Sul, tá? No Palmeiras isso não se confirma. Então, informações que vêm da imprensa do Rio Grande do Sul, que o Veiga é um jogador cotado para ser contratado. Fala-se em 7 milhões de euros, né? O Palmeiras fala em 12, pelo menos a informação que a gente vê também nas redes sociais. Valores oficialmente não consegui nenhuma informação, mas informações que vêm da imprensa do Rio Grande do Sul, 7 milhões de euros para a contratação do Veiga. O Palmeiras pensa em 12, seria um valor mais adequado, mas eu acho que por 7 abre-se negociação, chega-se a algum lugar. O Everton, o Palmeiras não quer abrir mão do Everton, mas a questão do Everton é meramente contratual, né? O Palmeiras, assim como fez com o Rocha, como sugeriu ao Mike também, não está oferecendo contratos muito mais longos para esses atletas, está oferecendo contratos um pouquinho mais curtos, e aí os outros clubes, né, como foi com o Zé Rafael também, oferecem contratos mais longos, às vezes até para ganhar mais, né? Ou, no caso do Everton, imagina que para ganhar menos, que ele é um dos melhores e maiores salários do Palmeiras, até pelo tempo que ele está no clube, né? Mas com mais longevidade. E aí o jogador que já está mais caminhando para o fim da carreira, o Everton está perto dos 40, né? Não tem como dizer que ele não está próximo do fim da carreira. Ele tem um físico, assim, meio parecido até com o do Fábio, até mais leve, né? Poderia jogar mais tempo. Mas eu tenho notado um declínio físico nele já há um tempinho, em relação de reflexos, assim, E o Palmeiras tem substituto, né, que é o Carlos Miguel. Então, se vier uma proposta, realmente, com compensação financeira, eu acho que o Palmeiras abriria a mão do Everton, pensando na continuidade. Eu fui um crítico contumaz do Everton ao longo dessa temporada em especial, mas entendo que diante disso, já tendo o Carlos Miguel, né, já tendo feito investimento alto no Carlos Miguel, eu acho difícil de imaginar que o Everton seguiria tendo uma proposta em mãos. Mas é um jogador importante, é um jogador diferente, é um jogador muito diferente de Mikael, de Veiga e de Martinez, mas que eu não, pelo que eu conversei, pelo que eu estudei, pelo que eu vi de colegas também, entendendo quem são esses colegas, vendo... o Paulo Massini conversou sobre isso também, na live dele, no MM comigo. Eu acho que a situação do Everton pode apontar para o Rio Grande do Sul. Não gostaria, acho que ainda seria... O Everton tem mais um ano no Palmeiras de qualidade. Acho que jogando, mas se não jogando, pelo menos fazendo parte do grupo, né? E talvez isso explique a renovação do Lomba, né? O Lomba que eu fui pego de surpresa com a renovação. Há muito tempo, alguns colegas iam falando em renovação para ele. A informação que eu tinha não apontava nesse sentido, em especial por conta dele, tá? Porque até onde eu sei ele não queria, mas já queria voltar para o Rio de Janeiro, né? Conversando com pessoas do entorno dele e com ele também. Sei que a esposa dele queria muito retornar para o Rio, eles têm família lá, mas talvez esse plano fique para mais um ano aí, tem uma renovação na mesa do Lomba para ele assinar. E quem já chegou é o Fux, né? Bruno Fux, ele já estava, agora ele vai ser jogador do Palmeiras definitivamente, o Palmeiras vai contratá-lo, já tá tudo certo, é jogador do Palmeiras. E que legal, acho que foi talvez junto com o Andrés e com o Vitor Roque aí, o grande destaque do Palmeiras do ano entre os reforços e talvez entre os jogadores mesmo, né? Acho que o Alan se junta a eles, né, como destaque do ano, mas realmente foi dos principais jogadores do Palmeiras da temporada. E Bruno Fux tem coisa, né, aquilo que falam, né, o lixo de um é lixo do outro, né, no Sul ele não necessariamente tem um grande moral, não saiu bem do Galo, no Galo ele jogava pouco, era pouco aproveitado, e no Palmeiras ele tá ganhando cada vez mais espaço.
Em não vindo um 5, talvez ele comece o ano como titular ali, como primeiro volante, né? O que é muito legal. Pro Palmeiras, inclusive, porque ele é o melhor passe longo do Palmeiras hoje. Pelo chão, é dele, melhor até que o do Andrés Pereira. Dando sequência nas informações aqui, família Palmeiras. Palmeiras quer tirar peça-chave do Fluminense, o camisa 8. Informação do nossopalmeiras.com.br. Bom, quem trouxe a informação foram os comunicadores Diego Firmino e Matheus Bocelli. O Palmeiras voltou a monitorar a situação do volante Martinelli, destaque do Fluminense. O nome do jogador novamente entrou no radar da diretoria Alviverde, como opção para reformar o meio-campo a partir da temporada 2026. Não é a primeira vez que o atleta aparece nos bastidores do Verdão. Desde a temporada passada e ao longo do início de 2025, Martinelli já vinha sendo sondado pelo Palmeiras, que acompanha de perto sua evolução no futebol brasileiro. A busca por um novo volante se encaixa no planejamento da comissão técnica liderada por Abel Ferreira, que deseja um jogador com características de camisa 8, capaz de atuar tanto na construção quanto na marcação. A ideia é ter uma alternativa direta para disputar posição com Lucas Evangelista, ampliando as opções do elenco para um calendário cada vez mais exigente. Até o momento, não há proposta oficial apresentada ao Fluminense. O Palmeiras mantém postura cautelosa, avaliando o cenário de mercado, possíveis saídas no elenco e o contexto contratual do atleta antes de qualquer avanço mais concreto. A expectativa é que novas movimentações ocorram nos próximos meses, conforme o planejamento para 2026 ganhe forma. Por enquanto, o Verdão segue atento aos desdobramentos. Bom, Martinelli seria uma grande contratação, uma grande chegada aí. A gente não sabe como que o Lucas Evangelista ele vai voltar, né? Ele teve a lesão aí esse ano. Enfim, e ele pode jogar tanto de meia ali na construção. Ele fez um grande supremo já de clubes, o Martinelli, e o Fluminense chegou na semifinal. Mas só que tem a questão que ele é muito identificado lá, né? Ele é da base do Fluminense, então como ele sempre para pagar um bom valor, ele é um dos principais jogadores do clube lá, para tirar ele de lá. Mas pensando que o Palmeiras vai ter as saídas aí, como disse a nossa informação. Martínez já foi designada para procurar outro clube, talvez o Aníbal pode sair, então a gente vai precisar de mais peso aí nesse meio campo para a gente poder preencher essa vaga de segundo primeiro volante e fazer com que o Andrés Pereira jogue mais à frente, que é onde ele pode render, ele tem um passo diferente, e não se preocupar tanto na marcação, né? Que ele teve jogos essa temporada que ele teve que jogar sozinho no meio ali, no primeiro volante. Então, assim, a gente tem que valorizar nossa qualidade, o Andrés tem qualidade para jogar com camisa 10. Beleza, turma? Deixa um comentário a opinião de vocês, deixa o like e até o próximo vídeo.